Sou Alexandra, eu sou responsável aqui pelo Núcleo de Ação Educativa da Rede de Museus Casas Literários, Casa Mário de Andrade, Casa Guilherme de Almeida e Casa das Rosas. Somos uma rede de museus casas literários do Governo do Estado de São Paulo. Somos administrados em parceria por uma organização social chamada OIESES. E somos uma rede de museus casas literários porque somos 3 museus voltados a essa temática. A Casa das Rosas, onde estamos agora, o seu complemento do seu nome é Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos, de Poesia e Literatura. O acervo de Haroldo de Campos reside aqui, ele está aqui. O Haroldo de Campos não morou nesse espaço, mas o nosso acervo é dele, portanto ele é o nosso patrono. Casa Guilherme de Almeida, que fica em Perdizes, vocês estão convidadas a conhecer, um espaço muito bacana, perto do metrô Sumaré. O Guilherme de Almeida, poeta modernista, introdutor do haikai no Brasil, grande tradutor, exímio tradutor de poesia. Ele viveu naquela casa e o acervo dele está lá. E o Mário de Andrade, Casa Mário de Andrade, um nome bem conhecido para todos nós aqui, fica na Barra Funda, perto do metrô Marechal Deodoro. Ele de fato morou naquela casa e, como a gente bem sabe, o acervo literário, obras de arte, estudos, pertence à USP, por doação do próprio Mário em vida. E o que era de imobiliário e peças pessoais, praticamente 99%, continuou com a família. Depois a família se mudou, ao longo das décadas ficou aí com seus descendentes e parentes, como a gente sabe. Temos ali alguma parte de acervo físico, sim, que é o mobiliário desenhado pelo próprio Mário de Andrade, o piano, onde ele dava aulas, um piano do século XIX, da segunda metade do século XIX, e lá nós trabalhamos muito a própria obra, a obra do Mário de Andrade nos inspira nos nossos trabalhos. Essa palestra que vocês vão assistir agora é do Eduardo Campos Garcia, ele é professor, pesquisador, principalmente na área da educação, acessibilidade e surdez. Ela faz parte da nossa Semana da Educação da Casa das Rosas, nossa primeira semana de grande fôlego, digamos assim. Todo ano sempre temos, como museu estadual que somos, cursos para professoras, educadoras em geral. Dessa vez, nós estamos cobrindo uma semana toda com os esforços internos aqui de todo o museu, os vários núcleos de trabalho que aqui compõem, o Centro de Apoio ao Escritor, o Centro de Referência Haroldo de Campos, a Programação Cultural e de Exposições, e todos os esforços aqui internos para que a gente converse com vocês, que vocês conversem com a gente, que a gente, mais do que nunca, a gente precisa se juntar e se conversar e questionar, debater, mas também ver os caminhos que a gente está conseguindo percorrer no campo da educação museal, no campo da educação escolar e também em todos os lugares de educação como nós sabemos e acreditamos que existem. Eduardo, ele vai conversar com vocês, ele vai falar mais de si, e eu quero já, da minha parte, pela Casa das Rosas, pela Casa Mário de Andrade, Casa Guilherme de Almeida, aqui da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, agradecer também, certamente, as professoras e professores, colegas que nós temos em Luanda e em Londres, que vão assistir a apresentação aqui, a fala do Eduardo, via Facebook, está sendo transmitido agora, com apoio aí da nossa equipe de comunicação, da Poieses, e para que eles também participem. Como está no Facebook, está aberto ao público em geral, qualquer pessoa que acessar nesse momento vai poder visualizar, mas em especial esses nossos colegas, graças a eles viabilizamos essa transmissão nesse momento. Contamos com a tradução da equipe da Educalibras, o William e a Silvia Girotti, que vão fazer a tradução em Libras, português e Libras. Não sei, hoje, ao que me parece, não tem surdo aqui. Mas são bem-vindas e bem-vindos as pessoas surdas aqui. A Casa das Rosas tem um vídeo guia em Libras, a pessoa pode chegar na recepção, pega o seu tablet e percorre
está aqui o museu com informações elaboradas pelo museu, e a apresentadora desse Videogame Libras é a educadora surda Priscila Souza, tá? Que faz a apresentação do nosso Videogame Libras. A Casa Guilherme de Almeida também já tem Videogame Libras, e ainda estamos por elaborar o da Casa Mário de Andrade. Tá? Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, Alexandra, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Agradeço ao Rafael também, foi quem fez primeiramente o convite, e a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer ao Luiz Miranda, que foi quem organizou o grupo de professores lá em Angola, em Luanda, para acompanhar a nossa palestra, e a Denise Santos, com uma equipe de professores também que acompanhará de Londres, pelo Face, e alguns professores de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, e Inconfidentes também, Minas Gerais, que estarão acompanhando a nossa palestra. Na verdade, já faz um tempo que eu tenho me proposto um diálogo ao invés de palestra, porque na verdade a gente prepara um material, mas as pessoas que comparecem sempre trazem consigo a sua ansiedade, as suas expectativas, as suas dúvidas. Então eu deixo aberto para que vocês possam interromper a qualquer momento, né? Fazer perguntas, trocar experiências. Fiquem à vontade, porque existe uma proposta, mas isso pode ser alterado, né? Então eu vou procurar atender ao máximo as expectativas de vocês no que tange aí a relação, potencialidade da pessoa surda, não só na escola, como na sociedade em si, né? Então, em primeiro momento, eu quero falar um pouco da minha história, porque eu comecei o meu trabalho com as pessoas surdas numa cidade chamada Mogi das Cruzes, isso em 1999, quando a Lei de Libras, a Lei 10.436, ainda não tinha sido publicada. Então, a língua de sinais ainda não era reconhecida como uma das línguas oficiais do Brasil. E os sinais, eles eram usados como meio para que o surdo pudesse oralizar. Eu comecei meu trabalho como professor eventual na escola pública, como professor do estado de São Paulo. E eu tive contato com pessoas surdas, então, no ensino médio. E esses alunos, eles normalmente estudavam numa sala de recursos, com fonoaudiólogos ou com psicopedagogos. Em horário diverso, eles iam para a sala regular, quando autorizados pelos seus psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos. E normalmente a proposta, naquele período, era socializar esses alunos com os alunos ouvintes. Entretanto, não era permitido fazer uso da língua de sinais na sala de aula, porque não era língua, era uma linguagem, um recurso apenas educacional. Entretanto, eu lecionava literatura brasileira. Então eu tinha um projeto na escola, e todas as vezes que o professor faltava, eu entrava na sala de aula e trabalhava com literatura brasileira. E começou a me incomodar bastante a presença dos alunos, mas um incômodo positivo, né? A presença dos alunos surdos que nada entendiam do que estava sendo falado, ou tentavam entender, fazendo um grande esforço por meio da leitura labial. Naquele momento eu senti a necessidade de começar a aprender sinais com os alunos surdos. E a partir de então, eu comecei a me interessar por uma questão que na época vinha se aquecendo no meio acadêmico, que era educação inclusiva. Falar sobre educação inclusiva da pessoa surda, mas não só da pessoa surda, da pessoa cadeirante, da pessoa cega, da pessoa Down, da pessoa com síndrome de Martin-Bell, ainda hoje, em pleno século XXI, é algo bastante delicado, porque nos coloca numa posição de desafio. O principal desafio da educação inclusiva, ou da educação bilíngue para a pessoa surda, é o nosso preconceito. Então, trabalhar com as pessoas cegas, surdas, cadeirantes, Down, esbarra numa desconstrução de uma série de verdades que nós trazemos secularmente construídas dentro de nós.
Então, só para entender, eu naquele momento, eu trabalhava numa escola pública, né, foram praticamente 15 anos atuando na diretoria de ensino de Mogi das Cruzes, em escolas públicas, variando entre Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba-Mirim, e vira e mexe, eu tinha contato com criança surda, cadeirante, com X frágil, Down. Eu só não trabalhei com criança cega. E vou ser muito sincero com vocês, às vezes me assustava o relato da família, o modo como a família enxergava os seus filhos surdos, cadeirantes, né, Down, porque normalmente essas crianças eram nominadas pela própria família ou pela escola como retardadas, atrasadas, aluno com problema, pessoa com deficiência, mas de uma forma pejorativa. A deficiência não era enunciada como meio de visibilidade, mas como se a pessoa tivesse um déficit mesmo e esse déficit fosse a causa do não aprendizado. Aquilo me preocupava bastante e me entregou para a leitura, para entender o que era isso e como todo esse universo sobre a deficiência havia se construído historicamente. Mas a minha jornada, eu passo então pela educação infantil, Fundamental 1 e 2, ensino médio e depois o ensino superior, sempre trabalhando com educação inclusiva. Para falar sobre educação inclusiva, inclusive sobre a educação bilíngue da pessoa surda e da cultura surda, eu quero chamar a atenção para um movimento que vem tomando corpo e voz no Brasil já há um tempo, que é o feminismo, que se opõe à questão dos valores do machismo, a revolução de gênero que se coloca contra o patriarcado. Mas eu gostaria muito que as pessoas que lutam aí, né, pelo feminismo e pela revolução de gênero pensassem um pouquinho sobre uma palavra chamada ouvintismo, que também se construiu a partir dessa base sobre machismo e patriarcado. O Carlos Scler, ele vai dizer o seguinte, que o ouvintismo é um conjunto de valores culturais construídos ao longo do século XX que vai tirar a pessoa surda de sua autonomia e construir todo um universo cultural ao qual ela precisa ser inserida. Então o ouvintismo ele esbarra desde a crença de que a pessoa surda precisa compreender o universo ouvinte, que a pessoa surda precisa se encaixar no universo cultural do ouvinte, que a pessoa surda precisa ter os valores que os ouvintes têm, que as pessoas surdas precisam desejar ser ouvintes. A partir daí você tem toda uma base educacional que vai estruturar sempre a pessoa surda no universo da pessoa ouvinte. Isso é um problema? É um problema, porque você pensa que as pessoas surdas, desde 2002, com a Lei 10.436, ela conseguiu ver a sua língua de sinais, a língua de sinais brasileira, sendo oficializada. E em 2019 a gente ainda discute a possível acessibilidade por meio do uso da língua de sinais brasileira nas escolas públicas e nas universidades. Ainda hoje, quando uma pessoa surda se matricula num curso do ensino superior, muitas vezes, inclusive em universidades públicas, ela trava uma batalha, uma luta que envolve coordenação de curso, que envolve diretoria de curso, que envolve reitoria de universidade, para que autorizem a contratação de intérpretes de Libras para atuarem na sala de aula. E não somente isso. Às vezes o intérprete ele é contratado, mas quem contrata não conhece a língua de sinais brasileira. E esse intérprete muitas vezes não tem o conhecimento técnico necessário para fazer uma interpretação na área da filosofia, da sociologia, da química, da pedagogia. E muitas vezes aquilo que o professor aborda, muitas vezes na área da educação, sobre Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, a interpretação não alcança para que o surdo tenha o alcance da dimensão do texto acadêmico.
E aí, quando esse aluno ele faz uma avaliação em qualquer instância educacional, muitas vezes ele é avaliado como deficiente, né, academicamente mesmo, porque ele não alcança as respostas esperadas pelas instituições. Mas é bastante interessante a gente começar a observar como esse déficit se constrói culturalmente, socialmente, politicamente, né? As universidades, normalmente, elas alegam que é caro a contratação de intérpretes e o investimento em intérpretes, mas esse é um direito da pessoa surda. E nas escolas, é muito importante que nós tenhamos consciência de que socializar uma criança, seja ela surda, cadeirante, Down, com síndrome de Martin-Bell ou cega, não é ela estar ali para fazer amizade ou ter colegas, mas socialização é você tornar comum todo o conhecimento construído e acumulado historicamente ao longo dos séculos. Então, essas pessoas, quando nós pensamos em acessibilidade, nós temos que pensar na possibilidade dessa pessoa ter esse conhecimento para si, mas não de forma passiva e pacífica, mas a partir desse conhecimento adquirido também ter o direito de produzir conhecimento, tendo como referência o seu próprio universo cultural. Bom, óbvio que tanto o machismo, o patriarcado, são dispositivos de poder, são dispositivos do biopoder, assim como o ouvintismo. O ouvintismo como dispositivo de poder, como dispositivo do biopoder, e biopoder, segundo Michel Foucault, de fato é a vida inscrita numa série de normas e regras sociais que me controlam, muitas vezes, de forma viso-imperceptual. Eu não percebo que estou sendo controlado por meio dessas normas, dessas regras de valores, mas eu vou sendo controlado por elas, criando demandas de consumo, criando identidades prefixadas, criando lugar de onde eu posso falar e como eu posso falar. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Se nós analisarmos o feminismo, a revolução de gênero e o ouvintismo sempre estarão do lado oposto do homem heterossexual, de origem cristão europeu e etc. ouvinte. É sempre uma oposição a essa visão de mundo. Então é muito importante que a gente compreenda: o biopoder nos toma, mas como podemos questionar esse biopoder e tomar uma posição também de fala, mas uma fala que tenha a sua origem a partir da cultura de um outro. Ao invés de comemorarmos as identidades, pensar na outridade, a possibilidade desse outro ser um legítimo outro e, a partir dos seus valores, da sua visão de mundo, reconstruir o universo cultural. Um dos principais dispositivos do biopoder, do ouvintismo, foi a invenção da surdez como marca de identificação da pessoa surda. Por que eu chamo a atenção para a palavra surdez? A palavra surdez, e isso eu tenho refletido muito e levado essa discussão para com os professores que se autodeclaram pessoas inclusivas. A surdez é uma palavra que nasce no século XIX com o intuito de prescrever a demência da pessoa surda. Então, surdez é uma marca de diagnóstico que indica a patologia do ouvido. Eu penso muitas vezes, como isso conseguiu penetrar de forma tão profunda na sociedade que mesmo a comunidade surda muitas vezes se autodeclara com surdez. A Márcia Tiburi tem uma fala muito interessante, filósofa, sobre a banalização da palavra. Ela diz assim: a palavra se banaliza pelo uso, mas ela conserva ideológica e politicamente a sua origem de forma proposital. Então é bastante a gente pensar como a palavra surdez se banalizou pelo uso. As pessoas fazem referência às pessoas surdas, sempre fazendo uso da surdez. Ele é surdo severo, ele é surdo mediano, A comunidade surda faz uso da surdez, muitas vezes sem ter consciência de sua origem.
Bom, o Congresso de Milão, que aconteceu no século XIX, dá uma pincelada, decide que a língua de sinais não poderia mais ser usada nas escolas do Ocidente, porque isso representava um atraso não só para a Revolução Industrial, como para as tecnologias que naquele momento surgiam, como a invenção do telefone e o trabalho que deveria ser feito a partir das máquinas a vapor por meio das mãos. Se o surdo se comunicava com a mão, como ele poderia ser inserido no mercado de trabalho, que era considerado uma grande revolução? Se o surdo não ouvia, como é que ele poderia fazer uso da principal tecnologia inventada naquele período, que era o telefone? A partir daí, se atribui então à pessoa surda um desafio muito insano, que era: se você não é capaz de compartilhar da tecnologia proposta socialmente, se você não é capaz de ser inserido no meio de produção proposto pela Revolução Industrial, então você é portador de um déficit em relação às pessoas ouvintes que têm uma vantagem sobre você. E se você não é capaz de acompanhar essas tecnologias que surgirão no futuro para o desenvolvimento da comunicação oral e auditiva, então, além de tudo, você é uma pessoa que ficará numa posição de retardo em relação às demais pessoas. Aí nasce o conceito de invalidez sendo aplicado à pessoa surda. Se você não produz, se você não compartilha, se você não participa, então você é uma pessoa inválida. No final do século XIX, pessoas surdas de forma massificada, elas são diagnosticadas e recebem então um selo, de inválido. E o que justificava essa invalidez? O fato de ter uma debilidade mental. E qual era essa debilidade mental? Se a sociedade decidiu que a produção cultural seria de forma silábica sonora, se você não é capaz de compreender esse universo silábico sonoro, então você não pensa. O Vygotsky, ele faz uma proposta bastante interessante. Ele vai dizer que o pensamento é social. E o pensamento se constrói a partir da linguagem. E a linguagem se constrói a partir das trocas sociais. Entretanto, essa fala do Vygotsky, ela é usada por meio clínico para justificar a demência da pessoa surda, porque uma vez que o surdo não opera por meio da linguagem oral auditiva, de forma silábica sonora, então ele é uma pessoa que tem uma certa deficiência mental e intelectual. A partir desse jogo de poder e dessas decisões externas da pessoa surda, começa-se então a construção daquilo que a gente pode chamar de indústria cultural da anormalidade. É normal quem se encaixa no universo patriarcal, no universo do macho, no universo heterossexual, no universo do ouvinte. E será anormal todo aquele que não se encaixar. É bastante interessante a gente pensar nisso, Porque se a surdez ela é o diagnóstico dado à pessoa surda, que justifica todas essas deficiências propostas clinicamente à pessoa surda, como que eu posso, na atualidade, pensar numa educação que se autodeclare inclusiva, fazendo uso de uma palavra que marcou durante todo o século XX a pessoa surda? Pessoa surda é uma condição cultural, é uma condição de identidade. E aí eu começo a entender quais são as necessidades culturais da pessoa surda. Se eu uso o termo surdez, eu esbarro numa condição clínica, prescritiva, numa história de laudos médicos que definem o outro a partir de um olhar ouvintista. Então a pergunta que eu tenho feito para os professores, porque a gente só tem cuidado com as palavras quando essas palavras normalmente nos atingem. Mas é preciso sentir a dor do outro antes que essa palavra nos atinja. É preciso sentir a dor da pessoa surda sem eu precisar ser surdo ou ter uma pessoa surda na família. Eu posso participar desse movimento a favor da pessoa surda e entender que surdez e pessoa surda são nomenclaturas incompatíveis.
Uma pergunta que eu tenho feito para os professores quando eu viajo ao Brasil, dando palestra, é: de que lado está a escola? Eu vou operar concebendo o meu aluno surdo como uma identidade cultural, ou eu vou enxergá-lo como uma pessoa que sofre, que possui, que tem surdez? Essa é uma pergunta que eu tenho feito bastante, para que a gente possa refletir sobre isso e o peso dessa palavra que nos toma. Então, eu particularmente, a partir dos estudos que eu tenho feito, até a presente data, tenho pensado, é bastante incompatível fazer uso da surdez na atualidade quando pensamos em acessibilidade, ou quando pensamos em educação inclusiva, ou quando pensamos na comunidade surda. É interessante pensarmos que pessoa surda, ela se concebe a partir de um universo cultural. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. É óbvio que essa construção da surdez como meio de identificação da pessoa surda, justificando os déficits da pessoa surda, vai muito além. Porque o surdo, na ata do Congresso de Milão, inclusive, existem anotações de que o surdo era semelhante ao homem da caverna porque ele não oralizava e sua gestualidade era extremamente primitiva. E a surdez justificaria essa primitividade na pessoa surda. É você tirar essa pessoa da condição humana, é tirar dela a autonomia e dar ao pátrio poder as decisões sobre essa pessoa e ao poder clínico o que fazer com ela, desde internações para tratamentos mentais, até mesmo, na atualidade, a decisão se essa pessoa que nasceu surda ou não, ela vai fazer uso do implante coclear ou não. Depois eu vou explicar o que é implante coclear com mais calma, para a gente fazer uma discussão sobre isso. Uma vez, quando eu ainda estudava na PUC, fazia a minha primeira especialização em magistério do ensino superior, eu já queria abordar a questão da pessoa surda na escola. E eu vindo para São Paulo de Mogi das Cruzes, eu parei num desses boxes que vem desses livros e achei um texto bastante interessante do Diderot, que era Ensaio sobre os surdos mudos, endereçado àqueles que ouvem. E eu li esse texto e falei: nossa, como é relevante, como é interessante, ele abordar esse assunto e falar que a língua sinalizada, que ele vai chamar de gestualidade na sua obra, a gestualidade da pessoa surda é tão sublime como a língua oral, e que o surdo tinha um jeito muito peculiar de produzir o seu universo cultural. Naquele momento eu pensei comigo, eu não estou errado naquilo que eu penso, Tá aí o cara para já sustentar um pouquinho o que eu pensava. Entretanto, me deu uma tristeza muito grande quando eu percebi que esse texto tinha sido escrito em 1753. E em pleno século XXI, nós estamos discutindo as mesmas coisas. Então, como as pessoas, quando elas não estão naquele lugar de fala, elas demoram para entender o outro na sua posição, ou ouvir o outro, e quando eu falo em ouvir o outro, entender esse universo cultural, não é a gente também na escola ou na universidade oferecer somente o intérprete, etc, etc, mas dar o local de fala para esse outro. Porque existe algo também criticado pelo Andres Lukin, que é um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que é bastante interessante. Ele chama atenção para algumas boas intenções, mas que na verdade tiram o surdo de sua autonomia. Lukin, ele cita, por exemplo, o trabalho corporal com surdos, onde você pega um grupo de crianças surdas, e normalmente um professor regente ouvinte pega a letra de uma música em língua portuguesa, pesquisa os sinais equivalentes em língua de sinais, ensaia seus alunos surdos, que não têm uma experiência auditiva como, ele tem uma experiência vibracional, mas não auditiva como o ouvinte compreende. Mas aí ele ensaia essa criança para sinalizar no palco, e depois essas crianças sobem ao palco, sinalizam enquanto a música ela vai rolando, para que pessoas ouvintes possam assistir esse coral. Essa é uma crítica, porque olha só, é mais uma vez
né? A pessoa surda sendo incluída e fazendo uma apresentação, fazendo uso da sua própria língua para agradar o universo ouvinte. Uma experiência musical da pessoa surda partiria da própria pessoa surda e talvez nem fizesse uso de língua sinalizada. Seria uma experiência vibracional própria e constitutiva da pessoa surda. Mas isso requer, não é, da pessoa ouvinte, que ainda detém um poder, um grau de humildade muito grande, de aproximação com o universo da pessoa surda, de querer aprender com a comunidade surda o que é importante para a pessoa surda, o que é significativo para a pessoa surda, e não acreditar que aquilo que eu compreendo como universo cultural é importante para o outro, e se ele não tiver acessibilidade àquilo que eu produzi enquanto ouvinte, então ele é deficitário ou ele não faz parte desse universo cultural. A educação inclusiva, ela ainda discute acessibilidade. Isso é um ponto positivo, porque até tempos atrás, essas pessoas, elas eram vistas, né, como eu disse, como pessoas inválidas. Então já há um passo quando se fala em acessibilidade, quando nós nos preocupamos com o acesso daquilo que é produzido culturalmente e historicamente. Entretanto, quando se fala em educação inclusiva ou acessibilidade ou escola bilíngue, nós ainda cometemos um pecado, que é essa forma de conceber o mundo não parte muitas vezes dessas pessoas ainda. E quando eu falo dessas pessoas, porque eu sou ouvinte, eu não sou surdo, mas tenho vários amigos surdos e tive vários alunos surdos. E entender esse universo cultural faz parte não só de uma pesquisa, né, mas de fato se enriquecer a partir do que o outro lhe diz sobre. Eu falei para vocês sobre o Congresso de Milão, sobre a surdez, sobre biopoder, mas eu quero chamar a atenção para algo que não tem a ver diretamente com a pessoa surda, mas tem a ver com a indústria cultural da anormalidade. Quando eu fui para São Luís do Maranhão, eu tive a oportunidade de conhecer um museu espiritualista que fica no Centro Velho de São Luís. E no Maranhão tem uma religião secular chamada Tambor de Mina, que vem de uma linha espiritualista, que não é nem Umbanda, nem Candomblé, nem Quimbanda, é Tambor de Mina. Tem uma musiquinha que a gente canta muito, né? Até com as crianças, que é Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, tem tudo a ver com o Tambor de Mina, porque Pai Francisco, na verdade, era um líder espiritual do Tambor de Mina, que no final do século XIX foi proibido de tocar o seu terreiro. Então ele entra na roda da gira e, proibido de tocar o trabalho do seu terreiro, ele vai para a prisão. O que isso tem a ver com o universo da pessoa surda? Só para a gente entender. O curandeirismo, que era uma prática corrente no Tambor de Mina, ele passa a ser proibido no Maranhão e no restante do Brasil, não porque não tinha uma certa eficácia sobre a cura dos males, porque mesmo a medicina até o século XVIII era um pouco de curandeirismo. A medicina fazia experimentos e esperava que o corpo respondesse às experimentações. A medicina clínica, alopática, medicamentosa, farmacológica, ela nasce com a Revolução Industrial, ela avança no século XIX, já com uma outra concepção de doença. Era preciso atuar na doença, principalmente no sintoma, nem tanto na causa, porque os corpos deveriam estar sadios para o trabalho. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, vamos pensar um pouquinho antes do século XVIII, eu poderia até ficar de quarentena, caso fosse uma enxaqueca. Vamos tratar isso que a gente chama de enxaqueca. 40 dias, muito tempo para uma pessoa ficar reclusa. A medicina farmacológica, ela atua na dor de cabeça, muitas vezes sem se preocupar com a causa. Por que isso é importante? Essa é a questão da pessoa surda também. É uma medicina que atua para prescrever e construir uma enciclopédia que vai nominar as doenças e dar um tratamento terapêutico eficaz a qualquer custo, para que você tenha mão de obra corrente constantemente no trabalho. O
O que tem a ver essa história do tambor de mina? É só para a gente entender, né? Como que a nossa concepção política e cultural do curandeirismo hoje, ela é muito preconceituosa. A gente tem uma visão bastante preconceituosa sobre o xamanismo indígena, mas isso se construiu ao longo do século XX, a partir de uma indústria farmacológica, que também é uma indústria cultural da doença, porque todo medicamento aplicado ao corpo tem como consequência um efeito colateral, que te torna dependente de outros medicamentos e que te leva a uma medicalização constante. Medicalizamos e tornamos patológico o comportamento a partir da concepção de hiperatividade, de déficit de atenção. Eu costumo fazer uma proposta bastante... uma brincadeira, mas muito séria. Eu penso numa criança, porque a hiperatividade também tem uma relação estreita com o modo como as grandes cidades se organizaram. Você pega uma criança que sobe na árvore, desce da árvore, se joga na represa, no açude, que corre para lá e para cá, puxa o rabo do cachorro, que grita, que berra, que acende fogueira, que joga fogo para cima, morando na zona rural, num espaço vasto. Essa criança é extremamente inteligente, sadia, elétrica. Você pega essa mesma criança, coloca numa sala de aula com outras 40 crianças, ou você pega essa criança para morar num apartamento de 35 metros quadrados. Ela é hiperativa. E você muda a organização social? Não. Você medicaliza a criança para ela se adequar ao espaço que é oferecido a ela. O que eu quero que você perceba é que a nossa cultura farmacológica, o nascimento da clínica a partir do século XIX, vai alterar não só o nosso comportamento perante a produção do capital, mas também vai nos dominar, nos prescrever e nos encaixar em dimensões patológicas, entre essas a surdez, que muitas vezes não nos damos conta. Por isso é preciso problematizar. A Unifesp tem um movimento bastante interessante, que é a despatologização do comportamento. Será que é preciso medicar sempre? Será que é preciso prescrever e nominar? Só para entender um pouquinho, George Canguilhem, em seu livro Normal e Patológico, traz a diferenciação entre doença e patologia. O Canguilhem, ele vai explicar que a doença é algo causado sempre por um elemento externo: bactéria, vírus, germe, protozoário. E a patologia é sempre um acometimento corporal por meio da fisiologia ou da anatomia. Embora essas duas palavras também tenham se banalizado pelo uso, a gente vai começar a entender que no universo catalográfico das doenças, a pessoa surda, quando relatada uma pessoa com surdez, ela se encaixa como um ser humano patológico. Porque a questão clínica é vista a partir do ouvido que não funciona e por isso há um déficit fisiológico e anatômico que não permite que essa pessoa se encaixe no grau estabelecido de normalidade. Entretanto, existe algo que não somente a técnica, mas a convivência com as pessoas surdas, cegas, cadeirantes, Down, X-frágil, surdo-cego, com paralisia cerebral, pessoas ouvintes e videntes, me permitiram ter. A socioantropologia, ela propõe que a palavra deficiência seja substituída pela palavra diferença. Todos nós somos diferentes. Eu vou além disso. A diferença é legítima, mas ela não pode ser legalista. A gente tem que pensar que pensar no outro como diferença esbarra não no fato dela ser cega, surda, cadeirante, mas esbarra na subjetividade. Se eu penso na diferença como meio de entender, que a inteligência habita esse ser humano e que a inteligência é o processo de poder interleger, ler aquilo que está no seu interior, acumulado durante a sua experiência de vida, então eu esbarro na subjetividade. E aí eu não começo mais a enxergar a pessoa surda como um grupo,
o cego como outro grupo, o cadeirante como outro grupo, a pessoa down como outro grupo, a pessoa com X frágil outro grupo, o surdo cego como outro grupo, a pessoa com paralisia cerebral como outro grupo, o ouvinte como grupo dominante e os videntes como grupo dominante. Eu começo a entender que existe diferença nos grupos dos diferentes, porque somos dotados de subjetividade. O que eu quero dizer? Por mais que eu aprenda Libras, por mais que eu faça cursos, se eu não estiver aberto para compreender o universo subjetivo dessa outra pessoa, talvez eu não tenha resultados significativos, porque eu vou acreditar que basta compreender a técnica, que aplicando a técnica eu terei o retorno esperado. A técnica, o método, ela pode até funcionar trazendo retornos esperados para determinado grupo, mas não para o todo, porque esse todo é dotado de subjetividade. Esse intereleger é a subjetividade dessa outra pessoa. Normalmente, quando algumas pessoas me convidam para ir a escolas, conhecer os seus núcleos inclusivos, eu gosto muito de olhar a brinquedoteca, porque muitas vezes as escolas se autodeclaram inclusivas, e aí eu entro na brinquedoteca, não tem nenhum brinquedo, por exemplo, um telefone para surdo de brinquedo. Não vejo bonecas negras, não tem boneca down. E aí eu penso, mais uma vez que eu estou tomando Vygotsky, se por meio do ato de brincar, a criança constrói a sua identidade futura, como é eu construir a minha identidade a partir da minha subjetividade, como eu me vejo na sociedade sendo surdo, cego, cadeirante? Se quando eu entro numa brinquedoteca, eu encontro um outro universo cultural sendo representado que não é o meu, e não é aquele que eu posso vir a ser. A Daniela Silva tem um livro bastante interessante chamado Como Brincam as Crianças Surdas, no qual ela vai observar exatamente esse aspecto, no qual uma criança surda pega uma guitarra, sobe no palco e imita uma criança ouvinte tocando uma guitarra. Ela também pega o telefone ouvinte e leva até a sua orelha, fingindo estar conversando com alguém, mesmo sem oralizar uma palavra e desenvolvendo a língua de sinais. Então perceba, né? O que a nossa cultura ouvinte, que o Scrill chama de ouvintismo, ela faz com o ser humano. Eu quero discutir acessibilidade, eu quero falar sobre educação inclusiva, eu falo que eu tenho uma política pública de educação bilíngue para a pessoa surda, mas o universo cultural em torno dessa pessoa esbarra nos valores dos ouvintes. Então é preciso que o nosso olhar se abra e perceba esse universo e como ele se constrói. Será que na minha escola, será que quando eu faço um atendimento, por exemplo, em um museu, em uma biblioteca, em uma comunidade, num templo religioso, num terreiro, e eu recebo uma pessoa surda, será que mais uma vez eu tento inserir essa pessoa nesse universo cultural que eu considero significativo? Ou será que eu estabeleço um diálogo e procuro entender como essa pessoa concebe esse universo cultural? A Elsie Manzini, uma das professoras que eu tive o prazer de conhecer e participar de um grupo de estudos, ela tem um estudo bastante interessante, porque uma de suas orientandas, a Roseli, é cega. E a Roseli foi fazer um estudo no mestrado dela sobre a experiência estética do cego em alguns museus em São Paulo. E a Roseli conclui no mestrado dela que não há uma experiência estética do cego em relação aos museus visitados em São Paulo. Por que ela chega a essa conclusão? Porque é sempre uma experiência permitida pelo vidente de tatear algumas peças ou de audiodescrição, mas que tenta fazer com que a pessoa cega compreenda o universo cultural do vidente sobre o que foi produzido.
A experiência não parte da pessoa cega relatando o que ela entendeu, o que ela percebeu a partir do seu universo. Compreende isso? Isso acontece também com as pessoas surdas. Quando eu ainda lecionava no curso de pedagogia para licenciados numa universidade aqui de São Paulo, em uma das aulas das disciplinas que eu lecionei, chamada Políticas e Práticas de Inclusão, eu falava sobre a pessoa com paralisia cerebral. Dizia que a pessoa poderia ser estimulada porque existe algo no cérebro humano chamada modificabilidade cognitiva estrutural. À medida que a pessoa recebe estímulo, ela tende a desenvolver áreas no cérebro que alcançam a possibilidade de desenvolver algumas habilidades, mesmo que essa área, a área responsável por determinada habilidade, fosse prejudicada por alguma questão orgânica. E uma aluna disse para mim: o meu filho tem paralisia cerebral e ele é deficiente sim, e ele tem problema sim, e não sei por que você está falando dessa forma. Óbvio que as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de entenderem um princípio. Se eu paro do princípio que todo mundo tem que manifestar a sua inteligência a partir daquilo que eu considero valoroso culturalmente, eu vou encontrar inúmeras deficiências, inclusive nas pessoas que não são surdas, cegas, cadeirantes, ou que não têm paralisia cerebral. Posso pedir para você pintar um quadro agora. Você pode não ter essa habilidade. E se isso for extremamente valoroso no meu universo cultural e eu tiver poder sobre você, eu posso te classificar como deficiente. Você não tem essa habilidade que eu considero tão valorosa. Entretanto, a inteligência é algo que habita o ser humano, está lá dentro. E o modo como eu vou manifestar essa inteligência é muito peculiar, é muito subjetivo. Eu tive uma criança com paralisia cerebral no ensino fundamental, em que ela não fazia uso nem da sinalização nem da oralização. Mas todas as vezes que eu li uma história, todas as vezes que eu discutia um problema, eu perguntava para essa criança: você entendeu? E os coleguinhas da sala, sempre imbuídos dessa questão cultural muito forte da deficiência, falavam: ele não entende nada. Até que essa criança, quando ela concordava com o que eu falava, ela colocava a cabeça para frente e ria. Quando ela não concordava, ela põe a cabeça para trás. Ela começou a estabelecer comunicação. De forma oral? Claro que não. Usando a língua de sinais? Também não. Mas o estímulo foi atingindo esse interleger, e como a linguagem é algo inato ao ser humano, ela encontrou um meio de se comunicar com o professor e com os colegas. Num processo avaliativo, houve evolução no aprendizado? Claro que sim. Agora, se eu quiser que essa criança, naquele momento, desenvolva a coordenação motora fina e escreva, ou se eu quiser que essa criança oralize, entenda, a deficiência não está nessa criança, está em mim, que não fui capaz de analisar, observar e avaliar a partir dos avanços mostrados por essa própria criança. A gente ainda tem uma escola que esbarra muito no processo de produção. A aprendizagem não é o que se produz. A aprendizagem é aquilo que você pensa a partir do que você experienciou. É a partir desse ponto que eu chamo a atenção das pessoas que querem discutir a educação inclusiva e a educação dos surdos, para deixarem muitas vezes de pensar no déficit e começar a pensar na potencialidade. Potencialidade é tudo aquilo que está lá e que pode vir a ser a partir do que a pessoa traz. Se eu começo a compreender a potencialidade, então eu entendo. A criança surda, ela não precisa produzir o mesmo que o ouvinte produz. O cego não precisa produzir o mesmo que o vidente produz. Uma pessoa com paralisia cerebral não precisa escrever e produzir da mesma forma que uma pessoa que não teve paralisia cerebral produz. Porque essa produção depende do processo de interleger, ler o meu interior, e eu vou externar isso de uma forma muito subjetiva.
Naquele dia, depois de falar exatamente o que eu disse para vocês, eu percebi que essa aluna tinha se emocionado, porque até então ela disse assim: eu não havia pensado nisso ainda. Disse: a inteligência está dentro do teu filho, o modo como ele vai manifestar isso é muito subjetivo. Em algum momento ele vai manifestar. O Hawking, se comunicava por meio de um dedo de processador de fala, que é considerado um dos maiores teóricos de física quântica do mundo. Então é importante a gente pensar nisso. Tem uma artista plástica que passou a vida, não me recordo o nome dela, me desculpe, mas ela passou a vida aqui no Hospital das Clínicas e ela pinta colocando o pincel na boca. É uma artista plástica. Então é bastante interessante você pensar como é que a inteligência, a habilidade artística se manifestou a partir da subjetividade dessa pessoa. Eu quero, agora que a gente pudesse reconhecer um pouquinho como o nosso universo ouvinte, ele é limitado. Pensando nas crianças ouvintes e surdas, eu gostaria muito de focar um pouco nos sinais pré-silábicos, que é bastante discutido no meio acadêmico. Muitos profissionais que trabalham nas creches desconhecem e as famílias muitas vezes nem sabem que existe. Olha que interessante. Eu, como ouvinte, se eu faço uso de um sinal não dicionarizado, eu não posso. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que compreender os sinais oficiais da língua de sinais brasileira. Mas se um surdo faz uso de um sinal não dicionarizado, ele pode e deve, porque a língua parte da criação cultural da pessoa cuja sua língua é natural. Entretanto, é muito comum quando você conversa com pais de pessoas surdas e eles dizem assim: mas o meu filho, quando era pequeno, ele chorava. Ele não é mudo. Como é que ele pode ser surdo? A nossa cultura ouvinte reduziu ao choro e às experiências sensoriais as construções silábicas sonoras. A criança, sendo ela surda ou ouvinte, quando ela chora, ela não chora apenas vocalizando. Ela chora com seus movimentos musculares e ela chora com a vocalização. Aí existe uma informação bastante significativa. Na medida em que eu, ouvinte, vou me desenvolvendo, eu tendo a deixar de prestar atenção na imagem e começo a prestar atenção nas construções silábicas sonoras. A grande questão é que com a pessoa surda, ela começa a deixar de prestar atenção na sonorização e ela começa a prestar atenção na imagem. Mas se é surdo, como é que ela presta atenção na sonorização? Ser surdo não significa ter ausência de som. Surdos, em grande maioria, capturam ruídos do ambiente. O que ele não faz é construir um lexicon mental, um dicionário interno, por meio da articulação vocal. Então você tem uma pessoa que constrói o seu universo cultural, desenvolve a sua linguagem, e o cérebro vai se adaptando, assim como o ouvinte se adapta, aprender a ler e a escrever e a falar é uma adaptação cerebral. Assim como o ouvinte se adapta às construções silábicas sonoras e as representa a partir de um elemento gráfico, o surdo se desenvolve a partir de uma dimensão imagética por meio da imagem. Se o meu cérebro se desenvolve a partir da imagem, a língua que eu produzo, ela é imagética. Se o meu cérebro se desenvolve a partir de uma construção silábica sonora, a minha língua é silábica sonora. O que eu quero falar para vocês é isso que eu chamo de interligeiro. As experiências intelectuais subjetivas da pessoa ouvinte se constroem a partir de uma cultura silábica sonora, do surdo a partir da imagem.
Para eu atingir a pessoa, eu tenho que compreender esse universo. E imagem para a pessoa surda não é o mesmo que imagem para a pessoa ouvinte. Porque para a pessoa ouvinte, as imagens, elas são um apoio ao processo. Para a pessoa surda, opera diretamente no cognitivo, na formação dessa inteligência. Não sei se isso é um pouco complicado de se conceber, mas mesmo a concepção de imagem, nós temos muito que aprender com as pessoas surdas para entender o que é um ser humano que constrói todo o seu universo cultural e intelectual a partir de uma relação imagética. Por que eu falei dos sinais pré-silábicos? Se a gente começa a entender que desde pequenininho a pessoa ouvinte que não faz uso do sinal também sinaliza, e a pessoa surda, quando bebê, que não faz uso da oralização, ela também vocaliza, a gente começa a desconstruir velhos conceitos, né, que dicotomizam essa realidade cultural. Tanto o surdo como o ouvinte, em algum momento, vai gesticular ou vai vocalizar. Entretanto, na medida em que essa pessoa vai se desenvolvendo, um constrói seu pensamento a partir de uma concepção silábica sonora e o outro a partir da imagem. Eu falei sobre todas essas questões porque existe algo na atualidade que tem incomodado bastante a comunidade surda, que tem gerado bastante polêmica, mas eu quero abordar de dois aspectos: o surdo e o implante coclear. Eu acho que quando a gente se coloca a falar dessas realidades, a gente tem que ter uma certa delicadeza, porque as pessoas implantadas, elas existem. Ou elas optaram pelo implante coclear, ou a família optou no lugar delas. Em primeiro, só entender: implante coclear é um dispositivo eletrônico intra-orgânico e biocompatível, né, que é acoplado na caixa craniana, que depois de acoplado, um fio de fibra de silício é conectado ao nervo auditivo, não é indicado para toda pessoa surda, e ele procura ter a funcionalidade de um organismo. Na concepção clínica, o surdo, ele tem um órgão auditivo, mas ele não tem um organismo, porque se não funciona, não é orgânico. Então o implante coclear, ele passa a ser recomendado para substituir, para cumprir a função de organismo auditivo. Compreende isso? Existe uma série de consequências possíveis, que depende da adaptabilidade da pessoa a esse dispositivo interno intraorgânico, condições financeiras para manter esse dispositivo ativo, né? Algumas pessoas pós-cirurgia têm paralisia facial e precisam fazer fisioterapia para recuperar o movimento de um dos lados do corpo, porque o implante coclear ainda é algo que está em fase experimental. Então eu não estou aqui para criticar o implante coclear ou ser a favor ou contra o implante coclear. Se você optar pelo implante coclear para teu corpo, para o corpo do teu filho, é uma escolha. É importante que você faça a opção de forma consciente. Esse implante coclear pode trazer consequências positivas e negativas? Pode, porque depende da reação de cada organismo. Eu tenho me deparado, inclusive no pós-doutorado, com crianças surdas que foram implantadas, mas que receberam alta da fonoaudióloga, porque não conseguiram desenvolver a oralidade, mesmo depois de implantar. Eu tenho uma hipótese. Se o surdo desenvolve, a pessoa que nasce surda desenvolve o seu pensamento de forma imagética, e esse processo de interleger se dá por meio da imagem, quando o médico implanta uma criança que nasceu surda, ele não quer alterar o funcionamento do ouvido dessa criança. Ele pretende alterar o modus operandi do cérebro dessa criança. Se a linguagem é algo inato ao ser humano, e o sistema inato da pessoa surda seria a língua de sinais, quando eu implanto uma criança que nasceu surda, eu também tenho que alterar esse sistema. Eu tenho que forçar essa criança a desenvolver
a linguagem a partir de uma concepção silábica sonora. Eu ouço inúmeros relatos de crianças surdas, que nasceram surdas, que foram implantadas por recomendação médica e que aos 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade recebem alta e o fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista recomendam que essa criança então comece a aprender Libras, porque ela não oraliza. É como se o sistema externo entrasse em choque com o sistema interno e se tornasse incompatível. Compreende isso? Agora, se eu nasci ouvinte, perdi a audição, né? Mas tem um lexicon mental formado a partir de uma experiência auditiva, esse dicionário interno que nós temos, que impulsiona a nossa linguagem, talvez o implante coclear seja uma alternativa, porque você tem um lexicon formado por meio de uma experiência silábica sonora. Compreende a diferença? Entretanto, é muito importante e significativo que nós, professores, tenhamos a seguinte consciência. E a Laki Lobato fala muito isso. Ela contribuiu muito para o meu doutorado. Eu sou muito grato a Laki Lobato. Ela é surda implantada e ela perdeu a audição no decorrer da vida. Se eu tenho uma criança surda implantada, essa criança existe, ela é surda implantada. Não cabe na educação, principalmente inclusiva, eu ficar discutindo se o que é melhor para ela é Libras ou se o que é melhor para ela é ser oralizada. Quais são as expectativas do pai? Quais são as expectativas dessa criança após o implante coclear? Ela existe? Entende o que eu digo? Senão nós travamos, né, uma batalha ideológica e o mais prejudicado é essa criança que foi implantada. Então é preciso novamente uma sensibilidade para se entender, né, para que lado essa criança tende a se desenvolver. Ela se adaptou ao implante coclear? Ela de fato começa a acumular um lexicon mental construído de forma cultural, silábico-sonora? Ou ela resiste de forma orgânica e ela necessita aprender Libras? A partir dessa avaliação a gente pode construir alguma coisa juntos. Sejam surdos não implantados, ou surdos implantados, ou ouvintes, ou as pessoas que se autodeclaram ciborgues de ouvido biônico porque foram implantadas e querem que as pessoas sejam implantadas. A Laki Lobato mesmo declara no seu livro e em inúmeros posts na rede social que ouvir é muito bom. Eu só proponho uma reflexão. Ouvir é bom para quem? Pessoas surdas relatam que não sentem falta da experiência do ouvir. Então, eu acho muito importante que a gente, né, discuta a educação inclusiva a partir dessa diferença, mas não a partir de uma concepção de diferença de que o outro é surdo implantado, então ele é mais diferente que o surdo que não é implantado, ou o surdo cego, e assim por diante. Mas pensar nessa diferença como algo que esbarra nas subjetividades, que é o modo como eu, na medida que vou interagindo socialmente, eu vou construindo o meu universo interior, e a partir desse universo interior eu tenho a minha inteligência. Aí eu acho que a questão da diferença se torna muito positiva. Tudo bem? Entre tudo que foi falado, eu acho que é uma proposta de reflexão, né? E no fundo, a única bandeira que eu levanto é a da despatologização de qualquer e todo comportamento, né? Você tornar patológico um comportamento porque ele não se encaixa numa determinada regra é muito perigoso. Na Segunda Guerra, homossexuais receberam um triângulo rosa e foram incinerados porque eram homossexuais. Até a década de 80, a homossexualidade era considerada um distúrbio de caráter. Há pouco tempo atrás, a transexualidade deixou de ser uma doença psiquiátrica. Então imagina, eu quero ter domínio sobre o meu corpo, mas eu preciso de um laudo para ter poder sobre o meu próprio corpo. Somente em 2002, a língua de sinais brasileira foi reconhecida como uma das línguas oficiais do Brasil, e isso não resolve o problema. Porque o Brasil tem mais uma língua de sinais, que é o Urubu Capora, que nem se fala sobre ela.
uma língua indígena sinalizada. Quem conhece a língua Urubu-Capora? Porto crioulo se perdeu na história. Nhengatu, uma grande riqueza da nossa língua, pouco se fala quando se ensina a história da língua portuguesa. Então eu gostaria muito que a gente compreendesse toda essa riqueza desse universo cultural, que pudéssemos então, a partir de então, despatologizar a diferença, porque diferença não é condição. A diferença é prescrição médica quando patologizada, mas diferença é reconhecimento da subjetividade quando ela toma a dimensão cultural. Então, eu agradeço muito vocês terem ouvido esse momento. Eu não consigo focar apenas na pessoa surda, vou dizer por quê? Porque o surdo está na diversidade, assim como o ouvinte. O surdo é negro, o surdo é branco, o surdo é índio, o surdo é homossexual, bissexual, transexual, transgênero, é homem, é mulher, ele é umbandista, candomblessista, católico, pentecostal, protestante. O surdo está na diversidade, porque o surdo, ele é um ser humano. E é isso que a gente tem que discutir sempre. Obrigado. Perguntas? Professor, Oi, professora, muito só, porque a gente vai estar falando. Isso aqui. Sim. É que eu tenho uma vizinha e ela e o esposo são surdos. E eles tiveram uma menininha, inclusive a tia da menininha é amiga da minha filha. Então, de vez em quando, a gente vai até a casa deles, né? Então, hoje, a menininha está com 4 anos, a filha deles. Só que ela é normal. Então, ela convive com os pais, só que ela, com eles, ela aprendeu, né? A língua dos sinais. E ela consegue se comunicar. E foi até bom que eu vim, porque eu perguntei de opinião, porque sábado a Letícia esteve em casa e ela falou assim, tia, eu estou tão triste, eu falei, o que foi? Você acredita que os pais do rapaz, eles estão querendo tirar a filha deles, porque diz que ela vai ficar igual eles? Surdo-muda, mas eu falei, gente, mas ela conversa com a gente, ela conversa normal, né, assim, com a gente, pessoas assim, ela conversa. E com o pai dela, ela também se comunica com eles, com sinais e com a fala. Eu falei, gente, vocês vão, sei lá, vai prejudicar a criança, não vai? Vai tirar do lado dos pais, sendo que ela aceita, ela conversa, ela está desenvolvendo, assim, a fala, né? Que desenvolve os sinais com os pais. Então, sua pergunta é muito pertinente, porque isso é muito comum. A nossa sociedade, ao longo de todo o século XX, deposita, eu tento falar isso com muita delicadeza, porque é óbvio que nós sempre usamos os recursos farmacológicos em algum momento. O problema são os excessos. Mas a nossa sociedade ela foi educada para depositar uma certa fé clínica, fazer da medicina a grande ciência do século XX, sem perceber que a medicina é uma ciência experimental. Então, olha só, todas as afirmações sobre a pessoa surda, elas foram dadas a partir de uma concepção clínica de retardamento, de déficit intelectual, de falha, de organismo que não funciona. Por exemplo, um médico francês chamado Itard, ele fazia experimentos com crianças surdas de perfuração na orelha por um simples motivo. Era permitido à medicina, naquele período, fazer uso dos cadáveres, corpos cadavéricos. Mas com pessoas vivas não era possível fazer experimentos. Entretanto, na concepção médica da época, a pessoa surda tinha um ouvido que não funcionava. Se ela não funcionava, ela tinha um órgão morto. E se é um órgão morto, posso experimentar. Você compreende? A partir desse momento, a gente começa a perceber que existe uma certa crença em todas as camadas sociais de que a pessoa surda não tem direito de fazer escolhas.
e de que quando ela nasce surda, ela está predestinada, né, à filantropia, ou ao cuidado excessivo, ou às necessidades desse cuidado, ou de que ela não é capaz de. Entende isso? Então, o ouvintismo também compreende um universo político que acredita que o outro é menos inteligente porque ele não está compatível com os valores secularmente criados como significativos. Então, olha só, eu tenho um caso próximo na família, né? Uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho de extrema inteligência, mas que desistiu do curso de pedagogia porque os próprios pais diziam para ela que a universidade ia rir dela, que ela não sabia aprender, ela não sabia escrever, ela não sabia oralizar, ela ia fazer o que na universidade? Então imagina só, mesmo quando o surdo ele enfrenta barreiras, e por si só ele enfrenta todo o universo ouvinte, e aí eu convido as mulheres a entenderem, por exemplo, o que é enfrentar um universo machista, né? Os homossexuais, o que é enfrentar esse patriarcado machista? A gente vai entender que é o surdo enfrentar o universo ouvintista que a todo tempo diz para ele: você é deficiente, você não consegue, você é incapaz. Então são esses valores, que na verdade é um desvalor do ponto de vista moral e ético, mas é um valor construído socialmente que ainda enxerga a pessoa surda como incapaz. Eu tive uma aluna de pedagogia que ela estava muito preocupada porque ela era aluna na pedagogia e surda, mas ela tinha atestado de invalidez e ela não queria o atestado de invalidez. E ela dizia: como eu faço para não ter mais esse atestado de invalidez? Porque esse atestado me foi dado mediante pedido dos meus pais. Um outro caso, também muito próximo, de um rapaz Down, que recebia um salário do governo porque ele tinha atestado de invalidez, mas ele queria trabalhar, ele queria produzir, ele queria estudar. E aí ele também reivindicou o direito de não ter mais o atestado de invalidez. Ele dizia: eu não sou inválido. De quem vem esse poder que me classifica como inválido? Né? De onde vem essa voz que diz o que eu posso e o que eu não posso conseguir durante a minha vida? Quando eu era criança, eu fui diagnosticado com oxigenação curta e acelerada. Eu tive muitos problemas na escola. Foram 5 anos de repetência. Tomei Tecretóide psicoglúteo durante anos, porque quando o oxigênio chegava muito rápido no cérebro, ninguém me segurava na sala de aula. E quando o oxigênio não chegava, o professor podia ensinar 2 mais 2 são 4, que eu estava vendo borboleta na lousa. E sempre diziam para minha mãe: seu filho é inteligente, vai ser preguiçoso. Então ele vai reprovar. E olha só, aí uma coisa muito pessoal, né, para compartilhar com vocês. Quando eu entrei na sala de aula do Colégio Washington Luiz e me deparei com as pessoas surdas, e eu ouvi dos colegas: professor, eles estão lá, mas eles não participam porque são surdos. Aquilo me feriu tão profundamente porque eu vi a minha história. Também, embora numa outra condição que não era de ser surdo, a minha história, que é a patologização do comportamento a partir do momento que você não se encaixa numa norma estabelecida socialmente. E chegou um momento que eu acreditei que eu era burro. Para eu desconstruir essa crença que me foi dita durante anos, foi doloroso. Então olha só, quando os avós reivindicam a guarda do neto, porque os pais são surdos, eles estão incluídos e também são vitimados de um processo clínico histórico que os educaram acreditando que essa pessoa é inválida. Então, mas no caso, eles são casados, né? E o esposo dela trabalha. E a menina, assim, a tia dela está sempre lá e ela falou assim, mas ela me chama de tia. Tia, mas não tem porquê. A menina é super inteligente e ela, por enquanto, ela está sabendo lidar quase toda. Já desde pequenininha, entendeu? Que ela nasceu e eles que criaram ela desde o nascimento. Hoje ela está com 5 anos. E ela é uma graça. A gente chega, ela recebe a gente. Aí depois ela vai, chama a mãe, aí conversa com a mãe nos sinais, com o pai, entendeu? Então, ninguém assim, inclusive ela passou com uma psicóloga e falou assim: por enquanto, ela não está sendo prejudicada, né? Porque se ela não entender. Não, e nem vai ser prejudicada, né? Aí eu falei para a Letícia, eu acredito
vai ter nenhum problema, porque eu tive 2 primas surdas e mudas. E conviveram, e eram bastante, porque naquela época o meu tio teve 23 filhos. Então só essas 2 conviveram, normal, tiveram problema, né? Aí ela estava preocupada, ela perguntava, chorando, não tinha, mas também não é graça pra gente ficar longe da criança, né? Isso eu acho que não tem problema. Então, mas a percepção de mundo, a partir de uma construção médico-clínico, é sempre essa. Inclusive de que a língua de sinais atrapalha o desenvolvimento oral da pessoa surda. Então, por exemplo, próximo à minha família, né, a pessoa que sinaliza constantemente, ela é repreendida pelo irmão, pela mãe e pelo pai, porque o desejo da família é que ela sempre oralize. Então, olha só, a primeira batalha travada é dentro da própria família, muitas vezes, que não consegue compreender língua de sinais. Algumas pessoas, esse semestre passado, eu tive um grande desafio na universidade, que é ter uma aluna surda na sala de aula, no curso de pedagogia, eu lecionando a disciplina de teorias de aprendizagem, e essa aluna não tinha intérprete na sala de aula, eu trabalhar com a aluna em Libras, e depois de forma oralizada com os demais colegas. E ainda dizer para os colegas, requer um esforço mental muito grande, porque primeiro eu tenho que pensar em português, depois pensar em Libras para que ela possa entender. Eu dominava os sinais técnicos? Claro que não, mas eu deixei muito claro para ela, preciso do seu auxílio para aprender também, e eu quero que você compreenda esses textos que são extremamente complexos, do Piaget, do Vygotsky, entende? Do Paulo Freire. E como você vai me sinalizar também e vai me auxiliar nesse processo para eu perceber se ela estava alcançando a complexidade desses textos. Porque não é só eu transformar a língua oralizada em um sinal que aproxime essa pessoa. Não é fazer com que ela compreenda de fato a complexidade daquele texto. Ela está numa universidade, né? Mas também esbarrava num outro problema. Porque eu sabia Libras, os demais colegas não, e ela não tinha intérprete. Você percebe como é essa questão? E aí você começa a criar também questionamentos entre os colegas, né? Porque a aluna também começa a cobrar. Por que os demais não sabem? Cadê meu intérprete? Ela está no direito dela. Mas a universidade também esbarra numa questão burocrática. Quem contrata o intérprete nem sempre consegue avaliar o trabalho do intérprete. E eles contratam um intérprete que muitas vezes não tem esse conhecimento. Eu fui fazer um curso de Libras para uso na literatura infantil. Um curso assim de, 4 meses. Eu entrava no curso e saía do curso com a camiseta toda suada, porque contar literatura infantil em língua de sinais não é só sinalizar, você tem que usar muitas expressões faciais e corporais, entende? É um sinalário muito complexo para que a criança alcance a dimensão do que você está contando para ela. Então, se é um aviãozinho feliz, mas o avião é um avião, como é que o avião pode ser feliz? Né? Tem uma proposta de prosopopeia. O que é prosopopeia para criança surda? Como é que eu trabalho toda essa dimensão literária com a criança surda? Então, quando as pessoas perguntam para mim, você sabe Libras? Eu digo, não sei. Porque falar que eu sei Libras é muita pretensão. Eu estou aprendendo sempre, com cada desafio que me é apresentado. Assim como é difícil aprender o alemão, o francês, o espanhol, o inglês, é difícil aprender Libras. Então, esse processo de educação inclusiva também esbarra na humildade de você entender. A Libras é uma língua complexa, de uma riqueza que nenhum dicionário dá conta de contemplar. Nós estamos aprendendo esse universo. Daí tem esse preconceito, esse desconhecimento da riqueza que é o universo cultural da pessoa surda. Você queria falar, Francisco? Na verdade, você estava comentando sobre nos limitarmos, né? E eu tenho um irmão que ele é transexual, né? E ele fez pedagogia, eu fiz pedagogia, inclusive com o próprio Eduardo, e ele desistiu, porque ele era trans. E ele mesmo, de tanto escutar a própria sociedade
falar que ele não deveria estar em meio à escola. Olha só, amiga. Olha o negócio como é sério. E ele simplesmente desistiu. E ele foi cada vez mais se colocando do lado, né? Desistiu da educação, terminou o ensino médio mesmo, mas não quis concluir o ensino superior, enfim. E agora eu atualmente estou tentando, através de vídeo, né? Eu e ele todo dia conversamos, ele mora em Fortaleza, sozinho. E eu estou tentando encaixar, né, na cabeça dele, não, você consegue, você deve, você tem que ser como primordial, né? Tanto que eu posto a foto dela no meu Face, aumentando a autoestima dela, né, dando autoestima para ela, cada vez mais dizer que ela consegue. E as pessoas que disseram que ela não ia conseguir, você tem ideia, houve a ameaça de pais tirar criança do colégio porque ela exagerou. Então o negócio dela, simplesmente a sociedade fez ela desistir de verdade. E eu sou a prova da desistência dela. E eu fazia de tudo para ela não desistir, infelizmente ela desistiu. Vamos lá comentar sobre as patologias, né? Conheço pais que criaram 2 filhos, inclusive estudam na Uninove, e eles são 100% cegos, né? E eu conheço também pais, onde eu trabalhava e atendia os 2, que eles também têm problema de audição. E eles criam 2 filhas e elas têm 2 mundos, o português, né? A língua nativa e a Libras. Gente, coisa mais linda do mundo. Não existe isso. A gente não tem que se limitar. Eu sou a prova viva que o limite não é bom. Não é bom. Inclusive, eu trabalho com crianças com câncer, né? E mais uma vez eu até agradeci o Eduardo. Graças ao Eduardo eu descobri o meu Cláudio interior, né? E com o Cláudio eu consegui ajudar as outras pessoas, né? Eu visto de palhaço, vou em hospitais como Vila Penteado, e faço trabalho voluntário com as pessoas que lá estão. Então eu sempre digo isso, eu conheço pessoas que têm, respondendo a sua pergunta, né? Tem problema auditivo, tem problema visual, e não foi barreira nenhuma criar os filhos. Eu comentei no caso da minha onde ela e eu acho bonitinho que assim, ela por ser de 5 anos, ela por ser uma menina de 5 anos, ela consegue conversar com a gente, que nós somos visita, ela fala, visitas, senta aqui que eu vou chamar minha mamãe, aí ela vai, ela vem, chama o pai, a mãe dela, a mãe, aí vem ensinando a mãe, então ela está se desenvolvendo e ela está, sabe, daí a Letícia fala, eu vou falar para minha avó, ela não tem o direito de tirar, porque eles, é uma família linda, tá? Então ele trabalha fora. E a menina, eles têm uma convivência assim maravilhosa. Inclusive essa cunhada dela e a Letícia, elas moram do lado, então elas estão sempre ligando quando eu problema nenhum. Olha, o século XX foi marcado por uma questão muito pesada sobre o poder clínico, médico clínico e farmacológico na nossa sociedade, a tal ponto, você falou aí da transexualidade, né? E que ainda é um tabu quando se fala em educação inclusiva, porque olha só, quando o professor sabe Libras, né? Muitas vezes ele é exaltado na escola,
ele é um professor que sabe Libras, então vai trabalhar com a criança surda, e a criança surda, né, precisa da ajuda desse professor. Gente, não é uma questão de ajuda, é uma questão de comprometimento ético. Né? Eu não estou ali para fazer caridade ou filantropia com a criança surda, cega, cadeirante. Entretanto, quando se trata da diversidade de gênero, de orientação sexual, isso é um tabu nas escolas, e agora mais ainda em quase todo o Brasil, né? Porque o século XX conseguiu elevar a discussão de gênero, e o século XXI vem fortificando esse pensamento a uma categoria de imoralidade. Percebe? Algumas religiões conseguiram condenar a diversidade de gênero, como se isso não agradasse aquela concepção, a dimensão do sagrado de Deus. Então, em um momento, nós deveríamos, na educação inclusiva, dar um passo extremamente largo e entender a diversidade como um todo. Pelo contrário, né? É mais estreito ainda e é mais delicado você propor a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero. Pessoas transexuais que se sentem atraídas pelo curso de pedagogia, que trabalha basicamente, né, com crianças no processo de alfabetização ou em creches, sofrem um preconceito enorme, porque elas são vistas como um mau exemplo de conduta a essas crianças. Aliás, eu dei uma palestra há um tempo atrás, são 5 anos atrás, e dividi uma mesa com uma psicóloga, e aquela velha fala que parece inclusiva, mas que é discriminatória. Bom, se um casal homossexual adotar uma criança, esse casal não vai influenciar o seu filho a ser homossexual. E eu pedi licença e disse, e se influenciar? Qual será o problema? Porque se um casal hétero pode ter orgulho quando seu filho diz eu sou hétero, por que um casal gay não pode ter orgulho quando seu filho disser eu quero ser homossexual, por que quero ser como você? Então, o tempo todo você tem que ser policiado, tem que justificar para a sociedade que você não é uma influência em nível de orientação sexual, nem para os seus filhos. Então, perceba, por mais que a gente discuta educação inclusiva, você sempre tem que justificar que você não será uma influência. Então, por mais que os pais sejam surdos, lutem a partir da comunidade surda para ter voz e vez na sociedade. Ele tem um filho ouvinte, essa criança vai ter problema no desenvolvimento porque está dentro de uma família de surdos. A Sueli Ramalho veio de uma família de surdos, com quem eu tive o prazer de trabalhar numa universidade aqui em São Paulo. E depois de muitas gerações de pessoas surdas, nasceu um ouvinte. E aí a discussão na família era, como que a gente vai educar um ouvinte? E aí ela fala isso de uma forma muito interessante, né? Porque o que é uma família toda de surdos, empoderados, que lutam pelo direito da pessoa surda, que trabalha como atriz, como professor universitário, que escreve dicionário, que escreve livro. De repente tem um filho ouvinte, e como que a gente discute isso na família agora? Né? Como é que é essa experiência? Porque na verdade, se a discussão fosse essa dentro das famílias ouvintes, tive um filho surdo, como vai ser agora? Quais são os meus desafios? Mas não, normalmente é uma visão extremamente clínica. Antes do pedagogo dar uma avaliação, quem dá o diagnóstico é o otorrinolaringologista, é o fonoaudiólogo, e começam as terapias infindáveis, porque poucos indicam de imediato e orientam o aprendizado por meio da língua de sinais. E aí a questão fica muito clínica, e é essa visão que permanece em pleno século XXI, o do cuidado, da filantropia e etc. Só para a gente entender, até a década de 80, o Estado não tinha responsabilidade sobre a educação das pessoas surdas, cegas, cadeirantes, porque eles acreditavam de fato que existia a invalidez. E aí a gente vai entender por que existe a Fundação Padre Chico, por que existe o Instituto Santa Terezinha, por que existe, entende? A APAI, porque quem assumia a educação das pessoas consideradas inválidas eram sempre instituições filantrópicas, que faziam um trabalho muito relacionado à caridade, muitas vezes com o intuito de salvar essa alma, que precisa também ser catequizada. O Instituto Santa Terezinha tem um trabalho
sensacional do ponto de vista da educação da pessoa surda, mas durante muito tempo foi uma instituição filantrópica porque o Estado não assumia a sua responsabilidade. Ainda hoje, na escola bilíngue, na cidade de São Paulo, que deveria ser um espaço, de fato, para a produção cultural da pessoa surda, olha que interessante. O professor regente da sala, a primeira língua da escola bilíngue é a língua de sinais brasileira, mas o professor regente da sala, o organizador, tem que ser ouvinte que domina Libras. O surdo formado em pedagogia ou em letras Libras é o monitor de Libras. Por que ele não é o regente de Libras? Por que ele não é o diretor da escola? É uma pergunta que eu faço. Para o aluno garantir a sua vaga na escola bilíngue, os pais precisam apresentar laudo de surdez. Mas não é uma concepção socioantropológica e cultural? Por que uma prescrição clínica? São perguntas que eu me faço constantemente. Fábio. Só para finalizar, porque já deu. Já deu só para finalizar. Esse assunto fascina. E imediatamente eu pensei na seguinte pergunta: existe psicanálise na linguagem de vida? Você quer saber se existem psicanalistas que atendam surdos? Isso é psicanálise, a obra do Freud, do Lacan, já foi traduzida para a São contemplados no tratamento de psicanálise. É isso, porque já que a psicanálise se baseia na linguagem, não. Que eu conheça, não. Inclusive, mesmo fora da psicanálise, o número de psicólogos, vamos pensar aí agora, né, que seria uma coisa mais próxima ainda, que compreende o universo da pessoa surda, também é muito restrito. Psicanálise não. Também não existe nenhum estudo ainda sobre a formação simbólica a partir da linguagem de sinais. Não tem. Porque todo o universo se concebe a partir de uma cultura ouvinte. Para encerrar, esse é o meu site oficial. Se vocês quiserem depois entrar, conhecer, www.eduardocg.com. Aqui eu tenho o meu canal, onde eu discuto questões sobre educação inclusiva, uma breve biografia. Não está abrindo, mas abriu. Uma breve biografia com acesso ao Lattes e ao Worcid. Eu só vou mostrar essa página porque tem algo aqui que é interessante que vocês podem usar à vontade. Esses são alguns livros que eu já publiquei. O que todo pedagogo precisa saber sobre Libras. Está abrindo a capa, vou mandar um pouquinho. Está na segunda edição. O que todo pedagogo precisa saber sobre comunicação inclusiva. João, o Peão e a Menina Manu, a Princesa de Olhos da Jabuticaba. A Pessoa Surda e a Invenção da Surdez, de que lado está a escola. Ensaios sobre educação para pensar o surdo, a Libras, a pedagogia e a fonoaudiologia. Esse livro, vocês podem ter acesso ao PDF de forma gratuita. É só entrar no site, você imprime ou lê no seu Kindle. O Saci Erê, também você tem acesso de forma gratuita ao PDF, pode trabalhar na escola, em casa. A Escola no Banco dos Réus, Saberes Necessários para Ser Professor na Qualidade, também você tem acesso gratuito ao PDF e você pode trabalhar com ele caso você queira. Depois tem alguns outros títulos aqui que depois vocês podem olhar em casa. Tá bom? Eu só queria mostrar isso porque tem esse acesso gratuito. E os artigos que foram publicados ao longo da vida acadêmica também com acesso gratuito. Então vocês podem imprimir e ler, sempre voltado para a educação inclusiva. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo, Silvia, William, pelo trabalho hoje. Foi muito bacana pra gente. Algumas professoras
também trabalho na Ineves, outras pessoas foram me mandando mensagens no meu WhatsApp, agradecidas pela transmissão pelo Facebook. Falei que fala isso lá, tem. Elas foram lá falar, eu acho. Obrigada a todas vocês que vieram. Amanhã, às 14h, temos o Júlio Mendonça. Ele vai dar uma aula sobre poesia visual, poesia concreta. E às 4h30, o Reinaldo Damasio vai dar uma oficina de escrita criativa. Eu peço por gentileza, quem ainda não assinou a lista de presença, assinar, é importante para a gente. E mais uma vez, obrigada. Preciso de mais alguma coisa? Não. É isso. Obrigada. O Eduardo fez a generosidade de doar esses livros aqui para o nosso Centro de Apoio ao Escritor, no Espaço da Palavra. Então já está lá, já está disponível. Quem quiser acessar os livros também, estiver passeando pela Casa das Alças, pode acessar os livros ou buscar aí direto na fonte também. Obrigada. Obrigado, pessoal.